que foi a Guerra da Cisplatina. Tivemos ocasião de falar anteriormente que muitos foram os jovens icoenses a serem recrutados pelos famigerados capitães do mato durante a Guerra da Cisplatina para lutarem, atendendo aos caprichos e autoritarismo do déspota, imperador Dom Pedro I. A região sul do Brasil, onde fica situado o Uruguai, constitui a província Cisplatina, que sempre foi foco de constantes atritos entre Portugal e Espanha, desde o período colonial. Dom João VI anexou o Brasil em 1821. Nessa província que foi colonizada pelos espanhóis, a língua e os costumes eram diferentes dos do restante do Brasil. Além disso, os criadores de gado da região não queriam se subordinar ao governo imperial. Daí a grande insatisfação de sua população que em 1825 provocou a separação do Brasil e a união com a Argentina. Dom Pedro I não admitiu a situação, sentindo o Brasil ofendido na sua soberania, declarou guerra à Argentina e enviou tropas e uma esquadra para a região a fim de conseguir a sua reincorporação ao território brasileiro. A luta foi muito prolongada e sacrificou cada vez mais os brasileiros, que já estavam às voltas com a crise econômica interna, e muitos brasileiros, especialmente os nordestinos, perderam suas vidas. O Ceará foi um dos estados que enviou maior contingente. E o Icó perdeu, como dizíamos, muitos dos seus filhos, principalmente os mais jovens. Mas Dom Pedro, depois não aguentando as pressões diplomáticas, inclusive da Inglaterra, que defendia a criação de um pequeno país na região do Rio da Prata, a fim de impedir que países grandes como o Brasil ou a Argentina tivessem domínio sobre o rio, e que poderia prejudicar seus interesses comerciais na região, retirou suas tropas da província Cisplatina. Embora tenha tido vitória na guerra, em 1828, reconheceu a sua independência como República do Uruguai, mas o Icó perdeu vidas preciosas nessa luta inglória. Jovens icoenses participam da Guerra da Cisplatina. Os cearenses foram terrivelmente castigados nos anos de 1825 e 1826, não só pela cruel seca que assolava o estado, como pela bexiga negra, e para completar, vem o desumano recrutamento dos jovens de mais de 21 anos, para servirem no exército brasileiro, que na época defrontava-se com o exército argentino oriental. Foi o maior sofrimento enfrentado pela população, especialmente do meio rural, que passou a dormir nos matos e nas quebradas das serras, a fim de livrar-se dos terríveis e famigerados capitães do mato, que de chicote em punho aprisionavam os jovens que eram mandados para imundas prisões e de lá enviados para a guerra. O número dessas infelizes criaturas, conforme cálculo do Barão de Stuttgart, eleva-se a 2.150 pessoas. O Icó, para triste memória, participou deste monstruoso sistema de recrutamento, quando muitos jovens foram capturados e mandados para a Guerra da Cisplatina. O Icó teve os seus capitães do mato. Um deles foi José de Araújo, que, segundo a tradição oral, ganhou a patente com a prática do nefasto trabalho, fazendo uso dos mais torpes métodos para capturar os indefesos sertanejos, entre eles, o de entrar à noite no roçado de plantação dos pobres lavradores, balançando um chocalho, fingindo ser um animal que estava entrando para devorar a plantação. O coitado que estava escondido no mato perto do roçado, corria para defender a sua plantação, e lá, era aprisionado e mandado para a guerra. José de Araújo ganhou a patente de capitão, mas ganhou também forte inimizade de todos, que depois o viam com muito desprezo. A maior batalha daquela guerra deu-se no dia 20 de junho de 1826, em Passo do Rosário, saindo vitorioso o exército brasileiro, à custa da vida de centenas de jovens brasileiros, notadamente do Ceará. Essas inditosas criaturas foram arrancadas dos sertões, pela perseguição, ou vingança algumas vezes, de chefetes cruéis e brutais.